Eu quero mais, muito mais do seu poder. Mas Jesus é a razão do meu viver. Glória a Deus. Do meu viver. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Amém, querido? Hoje é um pouco particular, né? Louvado seja Deus. Antes de você sentar, eu sei que você já deve ter cumprimentado alguns irmãos. Mas dê um abraço no teu irmão aí que você ainda não deu. É bom estar na casa do Pai. Hoje o trânsito está complicadíssimo, tudo parado. Mas nós estamos aqui, né? Chegamos, estamos aqui. Aleluia. As ovelhas não podem ficar tão dispersas assim, né? Ovelha dispersa é um perigo. Né? Hoje é um culto de oração, mas com o trânsito do jeito que está muito difícil chegar na igreja hoje. Quem esteve aqui na quarta-feira passada, no culto das mulheres, né? Culto das irmãs ali, né? A pastora Sheila pregou sobre Mateus 6, versículo 6, oração. Você se lembra do que ela pregou? Então, vamos lá, vamos ler o texto lá. Ele diz assim, ó, Mateus 6, versículo de número 6. A pastora Sheila pregou e pregou com muita propriedade. E quando ela estava pregando, Deus foi me dando a mensagem para hoje. E foi me dando a mensagem em cima do que ela estava pregando. Não contestando o que ela estava pregando, tá? Mas trazendo mais informações a respeito do que esse texto que Jesus deixou registrado aqui, quando ele estava fazendo aquele sermão no monte, né? O sermão da montanha. Diz assim, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Não foi esse texto que ela usou? Amém? Então, lá no último culto do obreiro, quando eu preguei sobre legado. Não sei se os irmãos se lembram, preguei sobre legado. Né? E nós observamos que tudo que Jesus nos ensinou, ele aprendeu com o seu pai. Então, se nós queremos ser bem-sucedidos, nós temos que aprender com a palavra de Deus, com o Pai. E o Pai diz que nós temos que orar. Né? Lá em João capítulo 5, 19, foi o texto que eu usei naquele culto do obreiro passado, em que diz que Jesus, tudo que ele fazia, ele aprendeu com o Pai. Né? Ele diz assim, capítulo 5, João, versículo 19, ele diz assim, então lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo. Olha, nós somos filhos de Deus, não podemos fazer nada de nós mesmos. Eu posso gostar muito de uma pessoa, mas eu não tenho poder para salvá-la. Né? Eu não tenho poder para libertá-lo. Não sou eu que faz isso. Né? O filho pode, de si mesmo não pode fazer nada. Ele diz aqui, olha só, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Então nós precisamos ser imitadores de Deus. Né? A Bíblia fala, diz que nós devemos imitar a Deus. E para nós imitarmos a Deus, nós precisamos primeiro conhecer a palavra, para depois colocá-la em prática. E legado, essa expressão é uma expressão muito interessante que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos deixou registrado por João, né?
Jesus fazia tudo o que aprendeu com o seu pai. Qual era a profissão de Jesus? Ele aprendeu com José, seu pai terreno. Mas com as coisas espirituais, você pode, eu tenho meu filho é pastor, aprendeu comigo, ele começou a amar a casa do Senhor, a amar a obra de Deus, começou a buscar conhecimento nas Escrituras e se tornou também um pastor igual ao seu pai. Então, nós começamos a ver que nós temos uma referência nessa terra e temos uma referência no céu. A referência no céu é Jesus. Nessa terra, nós temos algumas referências. Ontem eu estava vendo em casa, estava assistindo, vamos ver um filme, vamos. Aí vimos aquele filme Os Corajosos, né? Aqueles 5 pais que fazem uma declaração, que eles tomam a decisão de cumprir aquela decisão que eles tinham tomado, para cuidar dos filhos, porque eles, policiais, eles estavam vendo como todo jovem que ele prendia era um jovem delinquente, porque os pais não davam referência para eles. A referência dos pais era nula para eles. Então eles tomaram uma decisão de se tornarem uns pais corajosos, de cuidar dos filhos, ajudar os filhos, sair com os filhos, estar junto com os filhos. E isso aí foi motivando outras pessoas, outros homens, outros pais, e aquilo contagiou uma cidade inteira, e depois aquilo virou até um filme. Então, que coisa interessante, que nós vimos. Então, Jesus fazia tudo o que ele aprendeu com o seu pai. Tudo que o pai de Jesus deixou como exemplo para ele, Jesus colocava em prática no seu ministério. Muitas pessoas perguntam, qual é a minha referência ministerial? Eu sempre digo, minha referência ministerial foi meu primeiro pastor. Minha referência. Então, tudo que eu aprendi em termos de culto, de liturgia de culto, foi meu primeiro pastor. Eu não posso ter nascido e ser cuidado por um pastor. Por isso que, quando uma pessoa fica borboleteando muito, ele acaba tendo o quê? Parecido com um monte de gente. Parece com o ministério tal, 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 mas ele não tem uma referência. E graças a Deus você tem uma referência, Você tem tido aqui uma referência de pastoreio, de cuidado, de zelo para a tua vida. Foi isso que eu tive lá no primeiro momento da minha história, com Jesus, com a palavra de Deus. Então nós começamos a ver que o legado é uma coisa muito interessante. E o que é o legado de Deus para nós? É a sua palavra. É a sua palavra. Deus deixou para nós a sua palavra para que nós pudéssemos ser o quê? Bem-aventurados. Pudéssemos ser muito felizes. Então o que nós temos que fazer? Olhar para a palavra, que é olhar para Deus. Quem vê a palavra, quem vê Jesus, vê o Senhor, meu Pai. Então, nós começamos a entender que nós precisamos ter essa referência para a nossa vida, que é a palavra de Deus. Este é o legado de Deus para nós, para nossas vidas, que é a sua palavra. E a sua palavra nos estimula a orarmos. Se Deus, que é a nossa referência espiritual, a palavra de Deus, ela diz que nós devemos orar, ele diz assim, quando orardes, olha, então nós precisamos entender que nós precisamos fazer uma prática da nossa vida na área da oração. Nós precisamos ter momentos na nossa vida, se possível diariamente, se possível até mais de uma vez. Daniel era um homem bem sucedido, porque ele orava 3 vezes por dia. Meu Deus do céu. 3 vezes por dia. Então nós precisamos nos lembrar desses detalhes. Então, nós precisamos colocar diante de Deus todos os nossos caminhos, todos os nossos planos e todos os nossos dias. Você, quando acordar, você coloca diante de Deus o teu dia, os teus planos para aquele dia, os teus projetos para aquele dia. Então, aprender
que é durante a paz que preparamos a vitória para os dias de guerra. Isso eu vou repetir. Olha, nós devemos preparar através da oração a vitória nos dias de guerra. Porque se nós não tivermos esse tipo de postura, colocar em prática esse legado, esse ensinamento do Senhor para as nossas vidas, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos chegar no momento da guerra e vamos ter que orar no meio do tiroteio. Olha só. Eu já tive uma vez que eu estava na linha vermelha, os pipocos voavam, Cestinho foi para debaixo do banco, não sei como é que ela conseguiu, e só clamava pelo sangue de Jesus. Sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E eu em cima tinha que dirigir. Clama por mim, ore por mim, pede por mim. Mas a situação que nós temos que entender é que Deus nos deu dias de paz para prepararmos a nossa vida para os dias maus, os dias de guerra, os dias difíceis, né? E a Bíblia diz que os últimos dias, os dias que nós estamos vivendo, seriam dias difíceis. Então, os dias já estão difíceis, já são de guerra. Nós estamos vivendo dias muito complicados. Você sai de um culto maravilhoso, no dia seguinte parece que tu levou o couro do diabo. Para sair da cama, para botar o joelho no chão é uma dificuldade, mas saiu daqui cheio da glória de Deus. Então, isso é que se chama dia mau, dia difícil. Nós estamos vivendo dias muito complicados, espiritualmente falando, porque a pressão espiritual cada vez tem aumentado mais. Legado também pode ser considerado como uma orientação bem definida. Um exemplo para ser seguido, um modelo para alcançarmos o bom êxito. Então a palavra de Deus nos dá isso. Ela nos dá o quê? O caminho da vitória, o caminho do descanso. Jesus está nos chamando para entrar no descanso. E a palavra é Jesus. Então a palavra nos chama a descansarmos, a entrarmos no descanso de Deus. Alguns sinônimos nós falamos um mês atrás, né, quando eu fiz o culto do obreiro passado, que legado pode ser também considerado como uma orientação bem definida, já falei, e alguns sinônimos é exemplo, doação, contribuição, donativo, presente enviado, encaminhado, transmitido, herança, sucessão, continuação, encadeamento, né? Patrimônio. Isso é o maior patrimônio da nossa vida, é a palavra de Deus. Não é a casa que você tem, não é o carro que você tem, não é o terreno na região dos lagos, não é a casa na região do lago ou na serra, nada disso. O maior patrimônio é a palavra. Porque no dia difícil, nada disso vai poder te ajudar. Mas a palavra não, a palavra é socorro e presente na angústia. Não é verdade, irmãos? Amado, que palavra interessante é a palavra legado. E muito mais interessante são as consequências que ela pode deixar. E Deus é o Deus da família. Deus se preocupa muito com o ambiente familiar. Tanto que ele diz, se você não tem a tua casa, a tua família organizada, como é que você vai querer organizar a casa de Deus? Então o chamado de Deus passa pela nossa família, passa pela nossa casa, passa pela organização do nosso lar, né? E é neste ambiente que se inicia a palavra legado. Não adianta a pessoa ser uma bênção na igreja e o seu lar, ela não consegue transformar o seu lar numa bênção. O papel do marido como chefe de família, a presença do pai, a presença do esposo, a presença do chefe de família, é muito importante no desenrolar futuro de uma família. Deus sempre dá tempo para se consertar aquilo que está estragado. Interessante essa frase também, né? E também dá tempo para arrumar aquilo que está fora do lugar. Deus consegue ser um bom faxineiro e uma boa arrumadeira, né?
Ele consegue botar as coisas no lugar, quando nós entregamos a Ele ao nosso lado. Teu lar está com dificuldade, bota o joelho no chão, entrega na mão dele. Pede a Ele, Senhor, me dá orientações. Eu preciso do teu legado, eu preciso das tuas informações, dos teus exemplos, eu preciso. Né? Nesse filme, um dos pais perdeu uma menina, né? 19 aninhos. E aquela menininha, uma cena muito bonita, sai do carro e pede ele para dançar com ele, e ele todo envergonhado, diz, não, eu estou dançando com você no coração. E ela ia chamando ele, vem papai, vem dançar, vem dançar, vem dançar. E aquilo marcou tanto ele, que depois que ela morreu, ele vai para aquela praça, para o carro, sai do carro, bota a música que ela gostava, e ele dança sozinho, mas como se estivesse dançando com ela. E ele faz uma oração interessante, a oração tardia, né? A oração tardia, ele até fala assim, ó, não sei nem se eu posso fazer essa oração, meu pai. Ele ora a Deus, né? Ele fala, mas Senhor, tu és poderoso, fala para ela que eu dancei. Olha só que coisa, porque ele não pode falar com ela. Que coisa interessante, né? Se você for lá para a história de Lázaro, né? E o mendigo, né? Aliás, Lázaro e o rico, né? Aquela rico Lázaro, você vai ver ali que Deus mostra separado, mas aquele que está lá, o pai Abraão, fala com ela, tanto com de lá quanto de cá. Ouve a voz, né? Então, ele pede dá esse recado a ela, fala para ela que eu dancei com ela, porque ela não sabe, e nem ele pode se comunicar com ela. Olha só, a Bíblia diz que ela não tem parte alguma que se faz aqui, e ele não pode falar com ela. Então, ele pediu a Deus, dá esse recadinho para ela que eu dancei. Olha só, quer dizer, aquilo que estava na mão dele para fazer, ele não fez. Então, quando Deus diz para que a gente ore, é que Ele está dizendo o seguinte, está na tua mão. Está na tua mão. Se você não orar na hora certa, que eu estou dizendo, no momento certo, depois você vai orar no momento de muita luta, de muita dor. Deus ouve a oração, tanto numa como na outra. Mas a oração é uma preparação. Você prepara o ambiente para a vitória. Você prepara o ambiente para a vitória. Então nós começamos a ver, olha só, a palavra, a informação da palavra de Deus, que é o legado de Deus para a sua igreja, é que oremos sem cessar. Está lá em Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 17. Ele diz, orai sem cessar. Isso quer dizer o quê? Que a nossa comunhão com Deus é tempo integral. Você não precisa ligar o teu filho. Por exemplo, eu tive que ali ligar o microfone sem fio. Mas você com Deus está ligado direto. Você pode orar a Deus quando você caminha daqui para o Pichinche. Você pode orar a Deus quando está fazendo um feijão, quando está fazendo um arroz, quando está limpando o carro, ou quando está fazendo alguma coisa qualquer. Você pode orar a Deus. E Deus fala que nós devemos orar sem cessar, quer dizer, estar ligado com Deus. Senhor, me livra, Senhor, eu estou pegando aqui esse trecho da cidade do Rio de Janeiro, esse trecho é tão perigoso, quantas pessoas já morreram aqui? Foi ontem lá na Retiro dos Artistas, 1h30 da manhã, teve um tiroteio. Teve um tiroteio lá, meu, uma Pajero, tinham 3 pessoas dentro da Pajero, mais uma criança. Os 3 foram baleados. A polícia chegou, trocou tiro com os bandidos deviam estar querendo o carro, mas a criança não se foi baleada, não. Então a gente começa a ver que eu estou indo para cá, estou na Retiro dos Artistas, minha rua que eu moro ali. Eu tenho que pedir a Deus, Senhor, me livra, Senhor. Eu estou chegando em casa para te glorificar. Quando eu entro no meu condomínio, eu falo, glória a Deus, cheguei. Mas é assim, tá? Os dias são maus. Os dias são maus, né? A oração é a base de tudo na vida da igreja.
Oração é dependência. Quem não tem o hábito de orar é porque ainda não aprendeu a depender de Deus. Guarda isso. Quem não tem o hábito de orar é porque ainda não aprendeu a depender de Deus. Oração é dependência. Você depende de Deus. Você depende de Deus. E é por esta razão que Jesus deixou registrado no Sermão do Monte esta informação: quando orares. A oração precisa ser observada como um rito diante de Deus. É um rito, né? Não pode chegar na presença de Deus de qualquer maneira. Às vezes você vê aí pessoas falando, aquele homem lá de cima, pelo amor de Deus, não é assim que se fala. Crente não tem esses termos, essas conversas. Tem que ter reverência. A oração, a Bíblia fala, é um rito. Você tem que entrar no teu quarto. Olha que coisa. É como se fosse um rito. Você tá, é como um casamento. Casamento é um rito. Se você for pegar todos os ritos do casamento, o rito é o mesmo. Não tem diferença. Porque é um rito. Então a oração para Deus é: você tem que fechar a porta do teu quarto, entrar e fechar a porta. É um momento de intimidade, como a Sheila falou no sábado, na quarta-feira passada. Né? E nós temos que aprender a orar nos tempos de paz, que é a coisa mais difícil. Quando tu está na bênção, tu está na bonança, tu só quer passear, tu só quer viajar, tu só quer voar. Né? Vou dar um descanso agora de Deus, como se estivesse dando um descanso de Deus. E foi Deus que te permitiu aquilo. Né? Nós temos que aprender a orar em tempos de paz. Precisamos separar tempo para Deus, quando na nossa cabeça parece que o tempo é todo nosso. Quando a pessoa recebe uma vitória, ela parece que ela é dona do tempo. Ela parece que ela tomou conta do lugar de Deus, ela assumiu o controle do tempo. É como se ela pudesse falar: eu vou tirar uma semana de descanso, Senhor. Semana que vem eu volto à prática da oração. Meu irmão, não faça isso. Aprenda a orar no tempo da paz. Esse é o texto, é o tema da mensagem de hoje: oração em tempos de paz. Né? E nós precisamos, né, nos lembrar disso. Orar em tempos de paz. Precisamos separar tempo para Deus quando a nossa cabeça parece que é a dona de todo o nosso tempo. De tudo. Você já deve ter vivido esta experiência. Você entrou em férias, organizou uma viagem ou um passeio, e você pensa assim: agora ninguém me segura. Não é assim? Vou até desligar o WhatsApp, vou desligar o celular, ninguém me segura. Vou sair do Face, fui arrebatado. A gente pensa assim: eu não quero que ninguém saiba onde eu estou. Vou sair sem destino. Né? Não se esqueça de que o diabo te encontra com muita facilidade. É verdade. Por isso nós precisamos da oração. Não se esqueça também de que o nosso Deus nos salvou para o cultuarmos e o adorarmos. Precisamos ter comunhão diária com Ele. Não abra mão disso. Às vezes não é porque entramos em férias, mas é porque saímos de algum sufoco financeiro ou de alguma situação embaraçosa e queremos descansar a cabeça, não pensar em mais nada. O que eu quero é tirar o fio da tomada, né? Eu quero me desligar, e acaba se desligando mesmo até de Deus. Mas nós não temos essa autoridade sobre a nossa própria vida. Nós não temos essa autoridade sobre a nossa própria vida. Parece que temos, mas não temos. A palavra hoje é exortação. O que precisamos observar é o legado deixado por Deus para nós em sua palavra. Ele nos comprou, e isto aponta para a posse. Ele é o possuidor das nossas vidas.
Nós somos de Deus. Quem é de Deus, levante a mão e glorifique a Deus. Nós não somos de nós mesmos. Nós não somos de nós mesmos. Temos um caminho a percorrer. E nós precisamos percorrer esse caminho em Deus. Amém, queridos? O legado nos aponta para isto. Então precisamos fazer o que Ele nos manda e não o que nós queremos. A Bíblia é cheia de exemplos. Você conhece a oração de Jonas? Você conhece a oração de Manassés? Você conhece a oração do rei Acabe? Vou ficar nesses três, porque senão a gente poderia dar muitos exemplos aqui. São muitos os exemplos de pessoas que abriram mão da comunhão com Deus e só vieram a ter comunhão na oração com Deus quando estavam debaixo de um grande tiroteio. Estavam no meio da guerra, no meio da luta, no meio da perseguição. A oração como hábito na vida do cristão evita os dissabores da oração em condições adversas. Coisa interessante, que frase bonita essa que Deus me deu, hein? Vou ler de novo, hein? A oração como hábito na vida do cristão evita os dissabores da oração em condições adversas. Porque quando você está debaixo de pressão para orar, não é mole não, né? Você está magoado, você está entristecido, você está aborrecido, você está desesperado. Como é que oração que vai sair? Olha só. Mas uma oração no tempo de paz, não, meu irmão. Você bota o joelho no chão, você até organiza a oração. Eu vou orar por A, por B, por C, essas causas. Você organiza a tua oração. E a Bíblia diz que tudo tem que ser feito com ordem e decência. Eu sei que tem aquelas orações de emergência, né? Quando tu está debaixo do temporal, né? Quando você está debaixo da chuva, a coisa está difícil, o vendaval está soprando sobre a tua vida. A palavra, quando fala, entra no teu quarto, ela quer expressar o lugar da nossa intimidade com Deus. O quarto é o local da maior intimidade na vida de uma pessoa. Duvido que você troque de roupa na sala ou na varanda do apartamento. Duvido. É lá no teu quarto que você faz o que é a tua intimidade. É lá que você tira a roupa, pendura o teu terno, tira a camisa, pega o sapato, tira, bota no armário, né? Você começa a organizar a tua vida íntima. Às vezes o quarto fica uma bagunça, tu fecha a porta para ninguém entrar. Você não quer mostrar a tua intimidade bagunçada, né? Ou bagunçado, ou bagunçado, não sei. Botei o ai na frente. Mas nós precisamos entender isso. É no quarto que nos arrumamos. É no quarto que nos despimos. É no quarto que nós descansamos para o enfrentamento de mais um dia. Coisa interessante. Quando Jesus diz, entra no teu quarto, está falando para você entrar na tua intimidade. Agora é você e Deus. Agora é você e o Senhor. É uma conversa íntima. Se você for levar isso para o casal, é a hora que o casal fecha a porta, eles vão ter a intimidade do casal. O marido e a esposa vão ter a intimidade deles, debaixo da bênção do Senhor. Quando o Senhor diz, entra no teu quarto, Ele está apontando para o lugar onde nós temos liberdade. Liberdade para chorar, liberdade para sorrir, liberdade para falar. Não é no quarto que você, puxa vida, por que eu fui fazer aquilo? Por que eu fui fazer aquilo? Por que eu não fiz assim? Por que eu não fiz assado? Não é verdade? Quantas vezes você faz isso? Teu pai está lá na sala, tua mãe está lá na sala, meu jovem está no quarto, lá na maior luta. Por quê? Por que eu fiz isso? Ele está na intimidade dele, está falando com ele mesmo. Mas Deus está ali, esperando que você lance sobre ele a tua ansiedade, para que ele possa cuidar de você.
Temos liberdade para nos relacionarmos com a maior intimidade. É nesse ambiente de total descontração que o Senhor quer que o encontremos para um bate-papo, para relatarmos todas as nossas dificuldades. No mundo, como é que eles fazem para bater um papo? Eles vão para um bar, sentam, uma birita, né? Uma bebida, e ficam ali, tagarelando um com o outro. Mas Deus não, Deus diz que tem que ser na tua intimidade. Entra no teu quarto. Entra no teu quarto. Aleluia. E é nesse ambiente de total descontração que nós relatamos todas as nossas dificuldades, como também todas as nossas alegrias, expressadas através da nossa gratidão. Deus fala que em tudo você deve dar graças. Em tudo dá graça. Mas nós só costumamos dar graça na hora da boa, né? Na bênção que não é. Obrigado, Senhor. Valeu. Quando a coisa está ruim, Senhor, por que o Senhor permitiu? Ele manda você dar graças. Não é mole não. Meu irmão, as coisas com Deus são estranhas. Nessa área aí são estranhas. Você tem que dar graças. Porque você não tem domínio do que vai acontecer um minuto depois, nem uma hora depois, nem 2 dias depois. Então nós precisamos aprender com esse legado que é a palavra de Deus para nós. É na oração que pedimos ao Senhor Todo-Poderoso o livramento dos laços do passarinheiro. É na oração que pedimos ao Senhor Todo-Poderoso o livramento das astutas ciladas de Satanás. É na oração que pedimos ao Senhor Todo-Poderoso proteção contra os falsos profetas e os falsos irmãos. O apóstolo Paulo fala disso. É na oração que pedimos ao Senhor Todo-Poderoso proteção para a nossa família e todos os projetos da nossa vida. Você tem projeto? Eu tenho. 71 anos, eu tenho projeto. Gil, você tem projeto? Eu tenho projeto. O que envelhece é o corpo, a mente está a mesma coisa. A mente é bombando, né? No futebol nós vemos assim, vai na bola, mas a bola já passou. A mente fala, mas o corpo não vai. É diferente, o corpo é que envelhece. Às vezes você vê aquela pessoa, mas que mente brilhante ela tem. Não consegue nem caminhar, às vezes nem se levantar. Mas a mente dela é uma mente brilhante. É na oração que nós pedimos, ao Senhor Todo-Poderoso, que pedimos pela vida dos nossos governantes, pedimos pela vida dos nossos irmãos e dos nossos líderes. É na oração que pedimos ao Senhor Todo-Poderoso para sermos curados e libertos de toda a escravidão. Olha quantos motivos de oração nós temos no tempo de paz. Mas no tempo de guerra, você só vai pedir para sair daquela situação. Você não pede mais para nada. Senhor, me arranca daqui. Senhor, me livra disso, me livra daquilo. É só isso. É oração de livramento. Amado, não espere o dia mau chegar. Prepara-te para enfrentar este dia mau. Não deixe que este dia te pegue de surpresa. Jonas estava com muito dinheiro. A Bíblia fala isso. Ele botou a mão no bolso, falou, vou comprar uma passagem. Quanto é que é uma passagem de avião? Quanto é que é uma passagem de navio? Botou a mão no bolso, falou, vou para Tarsus, né? E tinha muito dinheiro. Ele devia estar de férias. Ele devia estar curtindo a vida. Jonas devia estar num passeio. O Senhor chamou ele e falou, o que, Senhor? Para, agora não, agora eu estou na boa. Como se ele tivesse domínio do tempo. Você lembra do início da mensagem? Aleluia. Glória a Deus. Ele estava com uma viagem de passeio em Jope. Imagina você lá em Salvador, você lá em Maceió, lá em Fortaleza, lá em Gramado, passeando, e o Senhor te chama, tem um chamado aí para você, para o telefone do Senhor chama, né? E você fala que estou de férias, Senhor, estou descansando, vim para cá para descansar. Aí,
Jonas não estava nem orando mais. Jonas parou de orar diariamente. Jonas parou de tudo. E aí, os planos dele eram deles, não eram do Senhor. Ele começou a ter domínio, ele achar que tem domínio do tempo. E aí, ele devia estar nessa viagem. Jonas imaginou que poderia governar a sua própria vida, e a vida do profeta é governada pelo Senhor. Você pode falar: a minha vida é governada pelo Senhor. E o dia mau chegou na vida de Jonas. E ele não estava preparado. Ele estava de férias. Ele estava relaxado. Ele teve que fazer uma oração a Deus dentro da barriga de um grande peixe. Já imaginou? Tem pessoas que fazem oração a Deus dentro de situações complicadíssimas. Estou todo enrascado, Senhor, me meti aí com a agiota. Olha só isso, olha só. A oração do cara é essa, desespero. É uma oração de desespero. Ele não consegue nem orar pelo pastor, não consegue nem orar pela mulher, nem pelos filhos. Ele só quer, sabe, se ver livre. Não é a oração de tempo de paz. A oração de tempo de paz é uma oração programada. Você organiza. Você se prepara para aquela oração. Você bota o joelho no chão sabendo que vai conversar com Deus. É aquele gabinete que você se preparou para fazer, né? Você chega no gabinete. Tem pessoas que no gabinete ficam assim, ó. Tem que arrancar ferro mesmo. E aí, como é que foi? Não fala. Para tirar alguma frase, alguma coisa é difícil. E aí, Jonas lá dentro do peixe, meu irmão, se humilhou, o negócio ficou feio, né? Cheio de água entrando pelo nariz, pela orelha, ele começou a se quebrantar, falou: Senhor, esse lugar não é para mim. A tua promessa não é essa para a minha vida, né? Não é verdade? A gente começa a lembrar do legado. Começa a lembrar do legado. O rei Manassés tomou a decisão de viver uma vida longe da vontade de Deus. Ele tomou essa decisão. Rejeitou todas as orientações do Senhor para com a sua vida. Viveu uma vida de desobediência ao Deus de Israel. Achou que nada mais iria acontecer a ele, pois ele era o rei. Tem pessoas aí que acham que são o rei. Sou filho do rei, sou isso, sou príncipe, sou princesa. Meu irmão, dia mal chega. Ele achou que não mais iria acontecer, pois ele era a maior autoridade naquela nação. Mas Deus enviou até ele os seus inimigos. Deus decretou juízo sobre o seu reinado. Lá em 2 Reis, vamos lá rapidinho, para você poder entender como é importante isso que eu estou conversando com vocês, irmãos. 2 Reis, capítulo 21, versículo de número 10. Então o Senhor falou por intermédio dos profetas. 2 Reis 20, 10. Seus servos dizendo: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior que tudo que fizeram os amorreus antes dele, e também a Judá fez pecar com os ídolos dele, assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, que todo o que os ouvir lhe tirarão ambos os ouvidos. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato. Elimina e o emborca. Abandonarei o resto da minha herança, entregá-lo-ei nas mãos de seus inimigos. Servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que era mal perante mim e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um
ao outro extremo, afora o seu pecado com o que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. O exército da Assíria entrou em Jerusalém, prendeu Manassés com gancho, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele angustiado, imagina um rei desse, né? Que nunca orou a Deus, não buscava a Deus, confiava no seu braço. E ele diz aqui, a palavra diz que, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais, fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Olha o que Deus responde na oração. Eu quero dizer para você, irmão e irmã, que a oração no tempo de paz tem um poder que tem também no tempo de guerra. Esse homem nunca orou ao Senhor, ele só buscava o que era mal. Quando ele orou, Deus foi favorável. Imagina se você orar todo dia. Deus é favorável para você todo dia. E ele aqui diz, olha só, Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino, devolveu a ele o reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Que coisa tremenda. O rei Manassés, por causa de um dia que ele quebrantou, entrou no seu quarto, fechou a porta e teve uma intimidade com Deus, ele reconheceu que ele era Deus, o Deus de seus pais, era o único Deus. E o rei Acabe? O rei Acabe se uniu a Jezabel, uma mulher sidônia, filha de um rei, o rei Etibaal. Acabe foi e serviu a Baal e o adorou. Você imagina? Deus usou o profeta Elias para exortá-lo, e ele se humilhou diante daquele profeta. Os versículos 27, olha lá, do capítulo 21 de 1 Reis, um pouquinho atrás, 1 Reis 21, versículos 27, esses 3 versículos aí, ó. Tendo Acabe ouvido estas palavras, 1 Reis 21, 27, tá? Rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou, dormia em pano de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias. Deus livrou Acabe do mal que ia fazer, que já tinha decretado. Meu irmão, existem decretos de Deus que a oração cancela. Meu Deus, que coisa tremenda isso. Não vou fazer isso nos seus dias, não, olha lá. Nos dias de seu filho, o trarei sobre a sua casa. Herança maldita, olha o legado aí, ó, que esse rei deixou para o seu filho. Hoje é noite de nos humilharmos diante do Senhor para evitarmos que venhamos a ser apanhados de surpresa no dia mau. Já pensou você ser apanhado no meio do temporal, no meio do vendaval? Hoje é noite de nos reconciliarmos com Deus na área da oração. Você possa aprender a orar no tempo de paz. Orar no tempo de paz é garantia de que na guerra temos livramento, temos proteção, temos cuidado, né? Quebrando-se hoje diante do Senhor, e o grande mal que estava vindo sobre a sua vida, você sabe que quando desobedecemos a Deus, diz a Bíblia, que o mal virá e te alcançará, a maldição virá e te alcançará, não sei quando. Toda desobediência tem um peso. A obediência traz a bênção. A desobediência traz o juízo, traz a maldição. A maldição é lançada, ela vai te alcançar. E como que nós cancelamos essa maldição? Reconhecendo o nosso erro, reconhecendo a nossa falha e nos voltando para o nosso Deus. Foi isso que aconteceu com esses homens que nós vimos aí. Jonas estava debaixo do fundo do mar, imagina, dentro de uma barriga de um peixe. Manassés estava
na terra do inimigo, Babilônia, com cadeias. Meu irmão, não tem cadeias que Deus não possa quebrar. Não existem cadeias que o Senhor não possa quebrar. E Deus restitui o reino a ele. Que coisa tremenda! De um homem que era mau, que era perverso. Um homem que encheu a casa do Senhor de ídolos. Colocou culto a Baal dentro da casa do Senhor. E Acabe casou com uma estrangeira. A estrangeira gostava de matar profeta, era a diversão dela, matar profeta. Imagina uma mulher que gosta de matar profeta. O profeta abria a boca, assim diz o Senhor, mata. Jezabel, que isso, Jezabel? Calma. Ele é só um profeta de Deus, eu não gosto de profeta de Deus. Jezabel falava. E aquele homem, quando se humilhou, Deus também deu a ele livramento. É intimidade com Deus. Deus quer intimidade. Eu vou te convidar, vem aqui na frente, e vamos orar, vamos colocar, vamos pedir para o Márcio vir teclado, e nós vamos, em nome de Jesus.